Oi, tudo bem? Começa agora Elga e Você, em uma edição mais que especial. Em parceria com o canal AgroPlus, vamos apresentar o Agro com Elas, um conteúdo de extrema relevância onde contamos histórias de grandes mulheres que atuam no setor e conectamos o campo à cidade. Esse livro, ele realmente assim, é um livro que nós entregamos em janeiro de 2022. Foi um parto, então eu digo que Elas e o Agro é meu filho e de todas as outras coautoras. Eu sei a importância de eu poder oferecer a minha história para toda uma comunidade, para mulheres conhecerem a minha história. Isso foi gerando uma paixão para eu poder colocar isso para o mercado, para eu colocar. E eu fui percebendo no Brasil que tinha várias mulheres do agro fortes que falaram sobre empreendedorismo, que falaram sobre advocacia, mas não contaram a história delas como um todo. E aí, gostou? Então fique ligadinho que o Elga e Você só está começando. Olá, começa agora o Agro com Elas, um programa que te conecta ao universo do agronegócio, te informa e te inspira com história de grandes mulheres que atuam nesse segmento. E hoje temos aqui Vanice Marques. Olha, eu já quero iniciar esse bate-papo te agradecendo muito por ter aceitado o convite, vir até aqui transmitir toda a sua experiência, todo o seu conhecimento no segmento e fora dele. Então, eu te agradeço muito, é uma honra ter você aqui. Obrigada, Elga. Eu quero agradecer imensamente a participação aqui, de poder divulgar os produtos, divulgar as ações hoje, que muitas, não só mulheres, né? Sim. Eu digo assim, que todas as pessoas que realmente fazem uma defesa e contribuem também para o desenvolvimento do agro no Brasil. Que é maravilhoso, né? Impulsiona não só o nosso estado, como o nosso país. Exato. Hoje o agro, ele comanda a balança comercial no Brasil, né? Olha, Vanice, vamos iniciar falando sobre as suas atividades, que são inúmeras, e eu estou assim, louca para saber muita coisa em relação a você. Você é consultora, mentora, trabalha com agroturismo, que eu fiquei muito interessada, mas eu quero iniciar falando dessa obra. Esse livro maravilhoso, Elas e o Agro. Eu acredito que foi uma experiência que você adquiriu através de 13 mulheres que atuam nesse segmento e que tem muita história para contar, né, Vanice? Eu gostaria até assim, Elga, às vezes as pessoas falam, Vanice, você fala muito dos outros, você fala muito do trabalho que você faz com seus clientes e você não fala de você. Esse livro, ele realmente assim, é um livro que nós entregamos em janeiro de 2022. Foi um parto, então eu digo que Elas e o Agro é meu filho e de todas as outras coautoras. Porque lá em 2020, como eu comecei a participar de alguns movimentos de mulheres no agro, eu vi a necessidade de eu fazer a junção da minha essência familiar, que hoje minha família, a gente tem fazenda no interior do Mato Grosso há 50 anos. Nossa. Fazer a junção da essência familiar minha com toda a parte profissional que eu vim ao longo dos anos, de 20 anos, trabalhando no eixo do turismo, principalmente no turismo de lazer. E a partir daí, eu queria escrever um livro. Eu falei, eu tenho que escrever minha história, quero escrever minha história. Mas aí, quando eu fui conversar com a editora, ela falou, por que você não faz isso com outras mulheres? E aí, eu vi a necessidade de eu ter voz e de eu poder dar voz para outras mulheres. Você sentia um espaço que precisava ser preenchido, só que a sua história se conecta muito bem com as suas atividades profissionais agora, atualmente. Porque, assim, tudo que você vai desenvolvendo, eu gosto de muita coisa com velocidade, né? Eu falo assim, eu gosto de trabalhar, crio velocidade, faz a entrega, corrige o percurso, né? Eu faço muito essa correção do percurso, isso em mentorias a gente vê muito isso, você não segue uma linha reta. E a partir do momento que a gente criou, que eu trouxe o livro, eu também comecei a trazer o turismo para dentro do agro, que comecei a fazer todo um projeto de agroturismo, de comercializar isso, que é você trabalhar propriedades rurais, agroindústria, empresas,
para comercializar o serviço. Isso ainda é muito, entre Muito, aspas, muito muito novo. novo no Brasil Sim. na questão da aplicabilidade. Porque já existe, já fazem isso, mas a gente não tem esse valor precificado hoje, comercializado no Brasil. Olha, eu quero falar muito sobre isso, é muito interessante e na realidade a gente precisa dar mais voz a isso. Mas como foi, conta pra gente, essa seleção das 13 mulheres para o livro Elas e o Agro, como é que foi ganhar experiência através de cada uma delas? Experiência, como foi essa seleção, foi bem dolorida. Eu imagino. Eu comecei a fazer esse trabalho em janeiro de 2020, veio a pandemia. Sim. E aí, como uma coisa nova. Por quê? Porque às vezes você vê mulheres sendo contadas as suas histórias. Você tem jornalistas contando história de mulheres, você tem mulheres contando isso em eventos, mas elas não materializam suas histórias. E elas mesmas não escrevem suas histórias. E aí eu fui atrás de mulheres. Pasmem, para a gente trazer 20 mulheres numa obra, você tem que convidar em torno de 70, 80 mulheres. Olha só. Sim. E mas essa seleção, no caso, você convida mais 70 e aí não vai aceitando. Aí não aceita. Entendi. Aí eu vou até te contar todas essas objeções. Por favor. Porque nesse livro, para chegar com 13 coautoras, eu convidei mais de 220 mulheres. Vanice. Nós entramos em janeiro de 2020, entramos na pandemia. Nós tivemos mulheres que, com problema, algumas tiveram familiares com problema de saúde. Nós tivemos, eu vou te contar uma história bem detalhada. Não detalhada, mas muito, muito diferente do que a gente teve. Eu tive mulheres que se separaram durante a pandemia e falou, Vanice, eu não quero mais ouvir falar de agro, não. O capítulo pronto, ela não quis fazer a divulgação e materializar. Então a gente teve mulheres que viraram quantas, a maioria, Elga, Vanice, mas por que eu vou contar minha história? Eu não tenho nada para contar. Olha Quantas e quantas falaram isso, sabe? De não ter a valorização da sua história, de não enxergar a sua história como uma história de inspiração para outras mulheres. Isso é importante E aí eu falava, gente, se eu acho que a minha história, que assim, a minha área profissional veio do turismo, a minha essência familiar, eu estou querendo contar agora porque para mim é uma joia, um tesouro escondido de toda a jornada que meus pais fizeram, que a minha família fez, e de repente as mulheres viravam e falavam, não tem nada, sabe? Produtoras rurais, profissionais, elas viravam e falavam, não tenho nada para contar. Olha só. E aí, diante disso, não fui eu que fiz a seleção, foram elas que se escolheram. E aí chegou, felizmente, nessas 13, e aí daí o processo se deu como? Você fez uma entrevista, como é que foi? Aí eu fiz o convite a todas elas e elas foram aceitando, se desafiando a contar a sua história. É um desafio, né? É um desafio. É um desafio grande. Para mim, gostoso, mas é um desafio. Porque nesse livro, nesse primeiro volume, eu sou organizadora e sou coautora. Então, eu sou uma organizadora, eu sou voluntária. É porque eu sei a importância de eu poder oferecer a minha história para toda uma comunidade, para mulheres conhecerem a minha história. E eu queria que outras mulheres também... Isso foi gerando uma paixão para eu poder colocar isso para o mercado, para eu colocar... E eu fui percebendo no Brasil que tinha várias mulheres do agro fortes que falaram sobre empreendedorismo, que falaram sobre advocacia, mas não contaram a história delas como um todo. A família, o esforço, as conquistas, a superação, o desafio. E aí é o profissionalismo que elas tiveram durante esse tempo. Então, eu queria que elas contassem todos esses detalhes dentro de um capítulo delas, né? Que nos molda também, né, Vanice? Eu acho que faz parte da nossa história. É muito importante você falar, até para a pessoa entender como é que foi construída essa pessoa que está aqui agora, nesse momento. Exato. É incrível porque... como eu fiquei muito tempo no turismo, as pessoas falam, mas o que você tem a ver com agro? Aí eu falei, não, simplesmente a minha infância toda foi tomando leite no curral mesmo, né? Na época a gente tomava leite direto da vaca. Sobre a sua família, 50 anos, eu falei, meu senhor. E até hoje ela não tinha feito esse link ainda. E a gente fala que aqui no Mato Grosso, principalmente,
tem muitas histórias que se fundem muito parecidas. Por quê? Porque são muitas histórias de pessoas, fazendeiros, de empresários que vieram do sul, que abriram suas terras, que tiveram a dificuldade com infraestrutura. Então, assim, muito das histórias de infância dessas mulheres, elas se infundem muito, são muito parecidas, sabe? O esforço, né, de início. E depois disso, esse esforço, ele se transformou em vivência, em paixão, em orgulho, que é o que a gente vê hoje dentro do agronegócio, né? Que as pessoas se orgulham de trabalhar, de fazer essa defesa, de construir, de fazer com que mais pessoas se insiram dentro do mercado. Hoje a gente sabe o tanto que o agronegócio é pujante, não só no Mato Grosso, mas todos os outros estados, né? É a principal oportunidade, né, que a gente tem hoje, né, de trabalho. E hoje o agro, ele se preocupa muito, o segmento se preocupa muito com o meio ambiente, com a natureza, porque eles dependem praticamente, não digo exclusivamente, mas praticamente do meio ambiente. Sim. Se não chove... É como se fosse um tiro no pé, né? Exatamente. E esse livro, posso pegar o livro? Claro. Eu quero mostrar para todos esse livro maravilhoso, Elas e o Agro, que tem muitos ensinamentos, muita informação. Olha, quando eu olhei a capa, eu falei 13 mulheres contando a história de cada uma delas, eu tive uma curiosidade sobre a questão da sucessão, como elas tiveram algumas oportunidades, outras a coragem de entrar para o setor, entender que ela tinha capacidade. Como é que elas começaram no agronegócio? Cada uma delas, lógico, eu acredito que de maneira diferente, apesar da história se comunicar serem um pouco parecidas, mas o começo deve ter sido diferente, né, Vanice? O que a gente percebe, assim, acho que uns 40, 50 anos atrás, as pessoas, elas não escolhiam aonde elas queriam trabalhar, onde que elas queriam se desenvolver profissionalmente, era praticamente passado isso de pai para filho, né? Sim. E é isso que você fala da sucessão. O que percebe é que foi muito dolorido. Pela questão de crenças, né, que o próprio ser humano tem, as dificuldades também, aquela coisa que tem que ser o homem à frente do negócio. Ainda é um setor masculino, ainda temos, é um percentual muito grande ainda, é muito grande. Por isso que, assim, as poucas mulheres que estão hoje no setor, elas se projetam, elas se desenvolvem muito rápido, porque são poucas que estão à linha de frente. Mas foi bem dolorida essa história delas assumirem. Acaba sendo uma oportunidade, né, Vanice? Não vamos olhar vamos dizer, esse universo masculino que ainda manda no agronegócio como um vitimismo. Você me entende? Absolutamente. Não, eu vejo como uma oportunidade. Eu penso que é só um percentual de cargos e espaços mesmo. Porque existe todo um respeito hoje de gênero. Eu vejo que já existe. Eu percebo que existe esse respeito de gênero quando você já está em alguns ambientes já desenvolvido nesse sentido, sabe? Sim. E o que eu percebo é assim, que as outras atividades, então você traz o turismo, você traz a cultura, você traz a indústria, a agroindústria está entrando muito forte, então todos esses segmentos, eles vêm se projetar dentro do agro, que é quando eu fiz todo esse trabalho de trabalhar a especialidade do agroturismo, de organizar os ambientes de propriedades rurais, de agroindústria, de empresas, para receber visitantes, missões empresariais, profissionais, pesquisadores, e a gente poder comercializar isso. Então, o que a gente percebe é que hoje o agro ele está muito validado, consolidado para ele dar esse ambiente de negócio, né, para todas as outras atividades econômicas. Eu sei que a sua atividade no segmento do turismo já vem de muitos anos. Esse link com o agronegócio que é recente, né? Então, como está sendo esse momento para você? Ainda é um mercado novo, você falou, mas que vem crescendo. Sim.
Você vê colocar, o futuro as pessoas isso? falam assim, agroturismo é bem um pouco diferente de Eu turismo fui lá rural. pesquisar, viu? Eu fui lá, olha, vamos dar uma olhadinha no agroturismo. Quando eu falo com a minha equipe, quando entra algum profissional novo na equipe, ele fala, nossa, eu nunca ouvi falar nisso. Sim. Então, como se fosse uma coisa nova. É que o turismo rural é quando você faz a exploração da experiência, da vivência do turista em si, no turismo de lazer. É ir lá mesmo, experienciar um dia. O turismo de Numa fazenda, rural. numa fazenda, Isso. por exemplo. Exatamente. Mais ou menos isso. Aí você vai lá, você vai conhecer, você vai ter contato com a vivência, entre aspas, na roça rural, na Entendi. propriedade do interior. No dia a dia. Quando você fala de agroturismo, isso é especificamente no turismo de negócio, você comercializar o serviço do seu dia a dia. É você comercializar a sua tecnologia, a sua expertise, a sua gestão diferenciada do seu negócio. Você poder comercializar isso. Qual que é o produtor rural que não quer ir numa fazenda, aonde naquela fazenda a agricultura sintrópica está sendo a solução para você não usar vários defensivos agrícolas? Olha só que interessante. Que seja químico ou biológico. Sim. Então, quando você entra nesses ambientes, você tem condições de criar esse desejo de procura e comercializar esse dia a dia nessas propriedades rurais. Olha, eu tive uma não dúvida, mas eu imaginei que como é a aceitação desse produtor rural? Foi difícil você implantar que isso seria interessante, inclusive financeiramente, para eles? Eu tive, em 2018, quando eu já estava escrevendo e trabalhando nesse projeto, eu tive 2 pessoas que viraram e falaram assim, Vanice, eu aposto com você que os fazendeiros não vão abrir a fazenda dele para mostrar isso. Eu tive assim, eu falei, será que ela deve ter tido uma dificuldade? Só que, Elga, isso já acontece no Brasil. A gente já recebe missões empresariais do mundo todo. Isso já acontece. A única coisa é que não é formatado de que você possa precificar e comercializar dentro de todo um sistema de segurança, de comunicação e de encantamento. Entendi. Por quê? Porque para você receber um convidado, você não tem responsabilidade jurídica, civil, sobre aquele visitante. É a mesma coisa de você pegar hoje um espaço que é de uma cachoeira e você não organizar essa cachoeira e você receber esse visitante convidado lá na sua chácara. Beleza. Um serviço, tipo Se assim. você vender isso, você tem essa responsabilidade. Então, tem toda uma organização, uma formatação desse ambiente, dessa área, da qualificação da equipe, de você organizar essa comunicação, de que forma que você vai comunicar essa inovação desse seu produto, de que forma que você vai comunicar que esse seu produto entrega aquela solução. Então, tudo isso está dentro de uma metodologia onde a gente consegue mostrar que você não faz só um dia de campo, uma visita técnica. Você pode vender isso e colocar dentro da plataforma para quem quiser comprar e ir lá e conhecer esse diferencial que você tenha do seu produto ou dentro da sua agroindústria. Quantas pessoas não querem conhecer uma indústria como a Nutrien, que é a maior sementeira do mundo, né? Na produção de semente? Você quer ir lá conhecer outros, ou que sejam produtores, clientes ou novos clientes, né? Sim. Tanto os que têm interesse e outros apenas para conhecimento mesmo, que eu acho que é interessante, né? É o que movimenta o nosso país e as pessoas têm curiosidade para ver. Então, eu acho assim que abre um leque muito grande, né, Vanice? A gente tem feito um trabalho até em Goiás também com algumas instituições acadêmicas, instituições científicas. Então, assim, é incrível. Eu que não conhecia a operacionalidade, eu entrei nos laboratórios, então, assim, instituições que têm 80... Acompanhei pela sua rede social, acompanhei, muito legal. Então, assim, os laboratórios, aí você entra, você fala assim, que nível de pesquisa os nossos pesquisadores brasileiros estão. Então, assim, nós estamos muito avançados. É chocante ainda quando você tem contato? Ainda é chocante. É chocante porque você vê, assim, o quanto nós estamos avançados, o quanto nós temos hoje
eles têm relação institucional já com outros, com a Inglaterra, com os Estados Unidos, com a Alemanha, de desenvolvimento dessas pesquisas e de entrega dessas soluções para os proprietários. Então, assim, tem lugares que é só o desenvolvimento de pesquisa. Outros, a gente já tem a implantação dessas pesquisas, a absorção dessas pesquisas em algumas áreas e já entregando soluções para o mercado. Então, assim, quando você olha, você fala, meu Deus, é um mundo incrível, incrível. Imagina. E que ainda assim, no Brasil, a gente não está organizado para oferecer isso. E não é oferecer assim para um turista final só, para um consumidor ou um, entre aspas, visitante curioso. Não, é para a gente entregar isso para grandes proprietários que queiram conhecer e que queiram copiar ou comprar o produto. Então, ele simplesmente vai lá, beleza, mas paga por isso? Os Estados Unidos fazem isso, a Alemanha faz isso, por que não o Brasil? Com certeza, ainda mais o Brasil, Sim. né, que está aí comandando o segmento. Diríamos assim, hoje o Brasil é o maior exportador hoje. Exato. Ou é a China ainda? Não, é o Brasil. É o Brasil, né? É o Brasil. Hoje. E agora, no mês retrasado, o Brasil passou os Estados Unidos, né? Passou os Estados Unidos. Em alguns itens, sim. Olha só, então a gente tem que desenvolver nesse segmento também, né, Vanice? Pela sua oportunidade de ter esse conhecimento em relação ao desenvolvimento da tecnologia, tudo que você viu lá, é animador? É muito animador. É muito animador. Sabe te tranquiliza em relação ao cenário, fazendo uma ligação também com o nosso meio ambiente? Sim, porque você percebe que hoje o agro ele se preocupa muito, o segmento se preocupa muito com o meio ambiente, Isso é com a importante. natureza, porque eles dependem praticamente, não digo exclusivamente, mas praticamente do meio ambiente. Sim. Se não chove... É como se fosse um tiro no pé, né? Exatamente. Eu te entendo. O investimento dele tem que ser muito maior nisso, sabe? Tá certo, Dubai ele projeta a chuva, né? E consegue, mas a quantos milhões de investimento que você tem que fazer isso, né? Então, hoje é que as pessoas não percebem, lá atrás foi criada essa imagem ruim do agro, mas se as pessoas hoje, e eu percebi isso e fiquei muito, eu fiquei assim, entusiasmada no sentido de que o quanto o agro hoje faz a defesa do meio ambiente, com sustentabilidade. Hoje, de todas as atividades econômicas, é a que mais aplica o ESG, que hoje está inserido muito no mundo corporativo do agro. Por quê? Porque eles querem, eles percebem que comercialmente esse é o caminho. É muito importante mostrar essa responsabilidade. E a gente percebe onde tem o investimento, onde a gente consegue comercializar e onde a gente coloca o recurso mesmo, né? E para impactar, que é o que o agro fez ao longo desses anos, realmente é o caminho certo. Toda essa minha trajetória, eu tenho condições de muitas mulheres que chegam e falam, eu não consigo isso. Consegue, todo mundo consegue. Você precisa só ter um método, criar a sua jornada, né? Organizar, corrigir, né? Os percalços que existem e conseguir entregar a solução para as pessoas. Vanice, essa sua trajetória, como eu falei, é uma trajetória que merece aplausos, né? A gente está acompanhando um pouquinho do que você está aqui compartilhando com a gente. Você falou de agroturismo, estamos aqui, nosso tema principal, que é o livro, Elas e o Agro, que a gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre esse livro. Mas hoje, dos projetos que você já tem algo novo vindo aí? Nossa, ela não para. Você me pegou justamente de uma conversa de 10 minutos atrás. Olha só! E que realmente nós vamos... Tem projetos novos. Eu tenho muita paixão por desafios, por enxergar, principalmente no agro, que a gente percebe o quanto as pessoas querem se doar, entregar mais soluções. Sim. Então... nós estamos com os projetos novos, 2024, realmente nós vamos estar... Além do projeto, né, um projeto específico dentro do agro,
Nós estamos, o Elas e o Agro, a gente teve o primeiro volume que a gente entregou em 2022. Esse é o segundo, né? Esse é o E segundo? agora, esse aqui é o primeiro. Esse é o primeiro? O segundo nós vamos lançar ainda. Já está? Sim, assim, já está no forno, no já forninho. temos 21 coautoras. Olha que no legal! segundo. Como é que está sendo? Lógico, sempre eu acredito que o primeiro te traz toda a experiência, né? Você, as dificuldades são outras quando você vai partir para uma segunda edição. Mas o que ficou de mais importante da primeira edição, do Elas no Agro, para você como experiência? O mais importante foi o desbloqueio da mulher para materializar a sua história. Olha, que legal! Muitas, assim, eu vou te falar assim, até mulheres que realmente têm muito contato com a mídia, Sim. sabe? De ligar, eu falo, gente, a pessoa tá tendo mais dificuldade que eu, a pessoa está colocando uma coisa tão básica que para mim, nossa, eu admirava a pessoa porque ela fazia aquilo. Isso. Mas por quê? Porque é muito difícil você contar a sua história. Engraçado, no primeiro momento você fala assim, pessoas, por exemplo, me tirar de exemplo, vamos colocar a Elga, eu iria adorar contar a história, né? Você fala, nossa, é tão bom poder compartilhar para que outras pessoas ganhem essa experiência, assim, através de você, né? Eu acho que a gente consegue fazer essa doação, eu acho que é uma doação, né, da sua experiência. Então, assim, você quer compartilhar, só que chega, eu admirei você falar que tem mulheres, que são mulheres admiráveis, mulheres inspiradoras que têm esse bloqueio. Exato. E eu vou te falar mais, assim, quando a gente fala, nossa, será o ser humano precisa de aprovação externa. Entendi. Sabe? É e essa aprovação a pessoa entrega. Todo. Aí ela acha que todas as pessoas têm que gostar da história dela como um todo. Eu vou te contar um fato básico. Eu recebi um depoimento assim que a gente fez o lançamento do livro e uma pessoa virou e falou assim: Vanice, eu me identifiquei com você porque a minha mãe era igual à sua e chorava atrás da porta. Olha só. De um episódio dentro do meu capítulo. E é tão então, bom, né, assim, quando você... Quando eu falei, para mim já valeu. Já tive o objetivo que eu contei no livro, além de todas as outras situações. E assim, além dos depoimentos das próprias coautoras, né? Elas falam, Vanice, aonde você quiser que eu vou, eu vou. Me fala porque assim, a sensação de entregar. Nós tivemos uma coautora que durante o lançamento, ela chorou o lançamento inteiro. Olha então, só, assim, de emoção. Realmente, é um motivo de muita emoção, né? Quando você está ali vivendo aquele momento da sua história sendo contada e você também atingindo e transformando a vida de outras pessoas. E não são de outras pessoas, são delas mesmas. Delas mesmas. Olha só. Essas coautoras, assim, você fala, a seleção é por profissional, proprietárias rurais? Não foi. A seleção eu quero escrever a minha história, então você vai estar no livro. Não são mulheres só famosas, mulheres que são autoridades na área, nada disso. Você não teve... Não, eu não tive nenhum requisito em relação a isso. Você quer escrever a sua história, você pode estar no livro. E tem mulheres que põe a mão na massa, pega no batente mesmo, aí você aprendeu tudo. Por exemplo, eu tive uma que contou a história da mãe dela, aos olhos dela. Nesse livro nós temos mãe e filha. Olha que legal. Cada uma contando de um jeito aquela infância. Sim. Eu tive 2 irmãs. Você vê que é uma ótica totalmente diferente, então, assim, né? quando você vê, tem uma miscelânea que você fala assim, não vou ler esse outro capítulo, praticamente, é uma produtora rural que se deu bem com a família, hoje tá... Não, aquela ali é assim, daqui um pouco já não é mais. Nós tivemos produtoras do Mato Grosso, de Minas Gerais, do Paraná. Que legal. Agora, no segundo volume, que são 21 coautoras, a gente tem do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de Minas Gerais, do Mato Grosso do Sul, de Goiás. Então, são os estados, você pegou os estados que são referência também, né, no agronegócio. Na verdade, eu não peguei. Não fez nenhuma seleção assim? Eu fui buscando todas as mulheres que apareciam. Sim, eu fui buscando e fui convidando. Que legal. E assim, incrível porque teve algumas que eu convidei no primeiro volume. E elas viraram, não é minha hora, tal. Agora eu fui e convidei novamente. Agora chegou a minha hora. Não, gostei do resultado. E aí elas viram o resultado. Sim. Porque o meu maior desafio, você perguntou qual que foi o principal bloqueio delas, o meu maior desafio foi
colocar um produto desse no mercado sem as pessoas me conhecerem na área. É verdade. A confiança que as pessoas pudessem ter, e eu tive isso assim, aparentemente, as pessoas, mas quem que é a Vanice? O que você é no agro? Entendi. Então, assim, por quê? Porque Teve me conhecia como a Vanice do turismo. Sim. Agora as pessoas falam, lá vem a mulher do agroturismo. É tão bom, né, quando você vai conquistando esse espaço, que sempre foi seu, diríamos assim, né, Vanice? Porque Cada um você tem o seu espaço. Não? Acho que são momentos, né? A A hora soma. certa, é o momento certo, chegou o momento certo de você fazer esse link aí na sua vida, está fazendo muito bem. Vanice, além de coautora do Elas no Agro, de trabalhar nesse segmento aí que está ainda recente, muito recente, começando, que é o agroturismo, você também faz mentoria. Você transforma empresários em líderes. Como é isso na sua vida? Então, Elga, como começou tudo na isso? verdade, assim, a história de ser mentor é mais uma nomenclatura que a gente tem hoje. Entendi. Porque antigamente era o quê? Você fazia uma assessoria para alguém. Sim. E você acompanhava. Existia uma consultoria, a consultoria que eu sempre faço hoje ainda para hotéis e pousadas Conceito, no estado, aqui no Mato Grosso, já fiz, estou com algumas em Chapada também. E aí eu sempre fiz assessoria para alguns empresários, empresárias. E depois disso eu organizei essa metodologia para trabalhar a mentoria. E a mentoria justamente porque ao longo desses anos as pessoas falam, Vanice, eu gosto de estar do teu lado por causa da energia. Não é energia, é experiência, sabe? É o tempo, assim, quando eu tenho cursos, qualquer coisa que eu tenho que aprender, eu me entrego mesmo, eu vou atrás. Eu já saí daqui e ir lá para São Paulo uma vez por mês para fazer curso. Do agroturismo mesmo, eu tive um empresário que chegou para mim, Vanice, onde que você aprendeu isso? Tipo, eu li esse livrinho aqui. Não é assim, né? É você aprender, aplicar, trazer as soluções, entregar para o mercado. Mas você, né? Lógico, eu não quero perder esse gancho aqui, você sempre foi uma pessoa assim positiva, que sempre construiu a sua história, buscou sempre as suas oportunidades? Olhou de uma forma sempre positiva? Gente, olha, você vai me buscar uma coisa do lado da época de infância, né? Que eu me escondi. Eu sou gêmea e eu sempre me escondia. Minha irmã sempre aparecia mais, eu sempre me escondia. Mas eu acho que foi mesmo a época de faculdade que eu realmente revelei tudo isso, sabe? Eu participei, eu fui muito participativa de grupos, assim, de comunidades. Foi uma transformação nessa época. E aí eu acho que isso me gerou uma transformação. Quando eu vim para a área profissional, eu já tinha esse perfil de liderança, sabe? De tentar liderar, de estar à frente. Solucionar tá problemas, um grupo, chama quem quer vir aqui, eu quero, sabe? Chamar a responsabilidade, aceitar desafios, porque sempre eu acho que eu não estou pronta. E aí eu quero aprender, eu quero aplicar, eu quero ensinar as pessoas. Você olha tudo como uma oportunidade. E assim, uma oportunidade que tem que ser melhorada. Vamos dizer assim, aí eu falo, não, eu tenho que contribuir, eu tenho que contribuir. E na mentoria aconteceu isso. Então, hoje eu faço assim, mentoria de liderança e autoridade, justamente por quê? Porque toda essa minha trajetória, eu tenho condições de muitas mulheres que chegam e falam, eu não consigo isso. Consegue, todo mundo consegue. Você precisa só ter um método, criar a sua jornada, né, organizar, corrigir, né, os percalços que existem e conseguir entregar a solução para as pessoas. Hoje, você olhando quando a Vanice decidiu ingressar nesse universo do agronegócio, e você se olha hoje e olha para trás e vê o legado que você está deixando e o caminho que você está abrindo para outras mulheres. Você te dá joinha? Claro. Com certeza. Muitos joinhas, É um alívio, sabe? assim? Porque, assim, às vezes, eu sou... aquela história ainda de ser perfeccionista, né? Ainda não fiz tudo o que eu quero. Sério, olha. Mas aí, quando eu olho... É complicado, é um defeito que muitas de nós temos. Aí, às vezes, eu escrevo alguma coisa, eu falo, eu vou escrever, mas eu não sou boa. Quando eu escrevo, eu falo, gente, será que fui eu? Então, já assim, passei são por isso. coisas... Aí, às vezes, eu assisto algumas entrevistas, vai acontecer aqui também, viu? Olha Eu assisto algumas entrevistas que eu faço, eu falo, nossa, mas da onde que surgiu isso na minha cabeça?
Vinícius, são 20 anos na Sim. estrada. Então, assim, todas essas coisas são experiências. Você hoje, por exemplo, é referência aqui no estado, né? Muito obrigada. Exatamente, de apresentadora, e isso vem de uma situação de muita organização. E eu acho que isso é intuitivo da mulher, Sim. né? A mulher, ela gosta de trabalhar esse processo, de fazer essas entregas, né? Então, eu penso assim, que o meu legado, eu já entreguei, tanto que eu já estou migrando para o agro para contribuir um pouco mais, porque é uma janela de oportunidades que a gente tem de desenvolver e de entregar isso, porque isso me agonia muito quando eu vejo que foi, se não me engano, o IMEA me passou, em 2019, nós recebemos 27 grupos, se não me engano, só de japoneses ou asiáticos, no Mato Grosso, só no Mato Grosso, para conhecer a vivência nossa, a tecnologia, a inovação hoje no campo. E aí eu falei, como que esses grupos vieram? Eles vieram só convidados. A gente não criou uma arrecadação dentro disso, e a gente poderia estar colocando isso como um serviço e arrecadando. Hoje, para vocês, são $400 que você paga nos Estados Unidos, $300 para você ficar 2, 3 horas conhecendo um método dentro de uma fazenda ou de uma escola modelo ou dentro de uma empresa. Por que nós não comercializamos isso hoje aqui no Brasil? A gente comercializa isso dentro do turismo de lazer, por que não no turismo de negócio? Sim. Né? E a gente, quando faz isso, faz muito na área de produto final, vinícola, com vinho, café, queijo, quando é para o produtor final, mas na área de commodities a gente não faz isso. E você vê uma transformação desse mercado? Precisa de incentivo? Precisa de incentivo, eu acho que é mais uma maturidade mesmo, uma consciência de que a gente possa fazer esse trabalho, sabe? Sim. Cria uma renda extra, que não é a questão da renda extra, mas empresas que eu tenho trabalhado, empresas de ponta, na área de logística, na área de sementes, na área de cooperativismo, todas elas colocam, nossa, eu não imaginei que a gente pudesse fazer isso. E aí, quando a gente vem com todos os protocolos de segurança, eles ficam muito abismados com isso, porque eles falam assim, nós estamos colocando em risco os nossos clientes, os nossos prestadores de serviço. Sim. Por quê? Porque existem alguns protocolos que a gente precisa, protocolo de saúde, protocolo de segurança e também, principalmente, de proteção do visitante, o visitante, quando a gente fala o visitante de negócio, mas também de defesa e proteção do produto. Porque se a gente não faz essa proteção, quantas e quantas tecnologias hoje já foram, entre aspas, roubadas de um ambiente para o outro? Quantos já foram colocados como sabotagem? Né? E aí, como que é essa proteção? Quando a gente olha assim, e eu vou te falar, existem ambientes já que eu entrei, que eles olham e falam, a gente não faz nada disso. Eu vou dar uma simples, a gente entra naquela estrutura de comando, painel de comando que a empresa demorou 20 anos para desenvolver. E aí eu falo, gente, vamos tirar uma selfie aqui? Vamos. Eu tiro a selfie e sai toda a espinha, a estrutura daquela tecnologia. Olha, e aí eu falo, vocês não se precaveram para isso. E eles falam, Vanice... Aí eles assustam, Vanice, eu não acredito que... É simples. Uma inocência ainda, né? Ainda muito grande. Inocência. Então é assim, é maturidade e consciência. É maturidade. Então tem muito ainda que a gente vai falar daqui para frente sobre o agroturismo, né, Vanessa? Sim. No Mato Grosso a gente ainda tem pouca, eu falo assim, a gente ainda não comercializa de uma forma... Essa comercialização ainda é zero aqui? Hã? Essa comercialização? Existe algumas bem específicas. Entendi. Bem gatinhando ainda mesmo. Nós temos algumas fazendas e algumas empresas que fazem isso, mas não ainda comercializável, ainda é de uma forma de convite, de relação de negócio, só para os meus clientes ou só para os meus associados, alguma coisa assim. Mas ainda não isso ofertando no mercado mesmo. Tem um modelo de negócio existe mesmo, para você certinho. ter uma operadora que vende, eu falo, não, eu estou indo hoje para Campo Verde. Sim. Eu estou indo para Campo Verde, eu quero visitar uma propriedade modelo lá, ou algum diferencial em algum produto lá, soja, milho, arroz, algodão.
Eu não acho isso na internet. Olha só que oportunidade. Eu não tenho uma operadora que comercializa esse ambiente para eu entrar lá e falar, eu vou pagar $50 para ficar 2 horas nessa fazenda e conhecer a gestão, a parte de gestão e indicadores que essa fazenda tem no negócio dela. Eu não tenho isso. Gente, olha só que a integração de lavoura e pecuária que essa fazenda faz e consegue ter bons resultados. Eu não tenho isso hoje. Na internet, como plataforma, como comercialização de produto. Vanice, olha, aliás, tudo que você nos passou aqui é algo assim, sempre com muita paixão. A gente vê isso em você, que você é apaixonada no que faz. Vem de família também, é algo que eu acho que já está lá no seu DNA, né? Então você está exercitando talvez algo que seus pais também já nutriam dentro de si, são apaixonados, então você está perpetuando algo. Então assim, você sempre foi uma apaixonada, sempre descobriu o segmento que você quer e correu atrás daquilo? Eu sempre gostei. Eu estava até conversando aqui antes de entrar aqui no programa. Eu falo assim, eu sou movida por desafios e eu gosto de escolher aquilo que eu quero trabalhar. E quando você faz isso, você entrega o seu melhor, né? Sim. O que eu percebo assim, ser movido por desafios é a gente fazer o que a gente gosta, né? Hoje você diz que você já descobriu o seu propósito de vida? Apesar que o propósito ele também se muda, né? Eu acho que também por momento. Totalmente E eu te falo, há 20 anos atrás eu não pensaria que eu iria falar do agro, falar da minha essência. Eu não fazia esse link, não existia isso na minha cabeça, né? E é incrível, porque eu gostaria, assim, de colocar para as pessoas que ouvem, isso pode mudar a qualquer momento e as pessoas terem ânimo e essa pretensão de fazer isso. Porque eu comecei a trabalhar no turismo com 33 anos de idade. Olha só. Estou com 35, tá bom. E aí foi incrível, porque meu sobrinho, né, advogado e tal, e ele falou que ia mudar de profissão. Aí eu falei assim, mas você vai mudar de profissão agora? Na época ele estava com 27 anos. Aí ele falou assim, madrinha, quando que você entrou no turismo? Eu falei, com 33 anos. Então eu tenho tempo. Então, assim, para você ver que você acaba sendo exemplo, né? Com certeza. Eu acabei sendo exemplo para ele no sentido de movimento de vida que você pode fazer. É fácil. Fazer transição de carreira. Coragem, né? Muita coragem. Coragem. Hoje a gente tem muitas ferramentas, antigamente eram poucas oportunidades, mas hoje tem muito. Eu falo assim, a pessoa precisa realmente ter foco, sabe? Claro, respeitando todos os seus valores, né? Dentro das virtudes que você queira trabalhar dentro do seu profissional, mas existe muita oportunidade hoje. E hoje, falando assim, como eu trabalho também um pouco dentro do turismo com a hotelaria, a gente tem muito problema de mão de obra. No próprio agronegócio, todos os segmentos a gente está com problema nesse sentido. Ou seja, existe oportunidade para todas as pessoas que realmente queiram trabalhar. Sim. Agora, olha, trazendo de volta o assunto das mulheres no agronegócio, que no início eu falei para você que eu não queria trazer esse assunto como um vitimismo. Né? E você me falou, nossa, a presença feminina já é algo que já está sendo respeitada e é uma verdadeira oportunidade. Nós estamos em uma crescente, Vanice, na questão da mulher no agro? Já é uma realidade? Eu acho que em ordem geométrica já, viu? Adorei. Já. Porque assim, todas as mulheres, é incrível que no agro, o que a gente percebe no segmento feminino é que não existe a patroa com a funcionária. Então, os funcionários hoje, eles já são profissionais do ramo, eles praticamente, como o agro ele está se desvencilhando com essa nomenclatura muito nova, vamos dizer. Então, não existia aquela coisa antiga de fazenda, que era o proprietário, o funcionário sempre ia ser funcionário e pronto, né? Sim. Trabalhador, naquele sentido de subordinação trabalhista. Hoje em dia eu percebo que não, que os funcionários hoje eles já são profissionais. Não só pela legislação em si, que te dá os direitos, mas pelo empoderamento mesmo, dele querer crescer, sabe?
E visualizar esse crescimento também, por né? exemplo, as pessoas antigamente, no turismo a gente tinha muito esse problema das pessoas acharem que ia para o turismo para trabalhar só como bico, não como profissional. E as pessoas percebem que existe uma carreira disso hoje. Sim. No agro, a partir do momento que a pessoa vai para o agro, ela já sabe, ela já se enxerga que ela pode conseguir ter uma carreira, né, bem sucedida lá. Então eu vejo assim que para eles já é um caminho já trilhado, assim, de ser profissional, sabe? De já conquistar o seu ambiente, né? Olha que maravilhoso. E a Vanice, o que te transformou contar a sua história? Me oportunizou lembrar de tempos bem difíceis que a gente teve. Vanice, então eu quero falar mais um pouquinho dessa obra maravilhosa. Elas e o Agro, eu acho que é uma verdadeira oportunidade. Vamos mostrar aí para o pessoal que está tendo essa oportunidade de assistir esse bate-papo com Vanice Marques. Então, assim, Vanice, quando você decidiu, você queria contar a sua história, você já falou isso, e aí você quis agregar a história de outras 13 mulheres, e isso já é uma realidade. Você já fez o lançamento do livro, inclusive já estamos indo para uma segunda edição. Isso. Como estamos? Conta pra gente um pouquinho dessa segunda edição, né? Como é que momento está? Então, assim, o primeiro, eu realmente não tinha noção na visibilidade, na importância que o livro ia ter, né? Porque são poucas obras que a gente tem de mulheres contando a sua própria história, como eu te falei. Aí, do ano passado para cá, com o livro, nós fomos convidados para vários eventos para contar essas histórias. As próprias coautoras foram convidadas para vários eventos também. E assim, para contar, e isso consolidou também, tipo o primeiro livro, nós temos a Marlene Caiuti, que é lá do Paraná, que ela é considerada a rainha do Jersey nacional. Então, assim, a todas as palestras que ela já vem fazendo desde do ano passado, ela conta também que ela está no livro e que o livro veio consolidar isso, para ela poder materializar, ela não tinha escrito anteriormente. A gente tem outras coautoras também que estavam em transição de carreira e hoje já estão consolidadas. Então, o livro ele é uma oportunidade da gente criar visibilidade, mostrar também nesses ambientes de agro, de eventos, né, a participação da mulher. Você também tem a sua história que com certeza contribui muito. Os ensinamentos, assim, se você estiver na sua casa e tem uma outra pessoa, você fala sobre um determinado assunto, essa pessoa fala, nossa, que maravilha, aí você vai ensinar essa pessoa. Isso acontece muito em mentoria. Ou seja, todas as pessoas têm algum ensinamento para fazer umas com as outras. Eu estou aprendendo muito aqui com você, nessa troca. Uma hora ainda vou conhecer toda a sua história também. E você vai estar nas próximas edições. Olha, adorei. E aí, o que acontece? Você materializar isso, escrever e condensar isso dentro de um livro, o livro ele imortaliza. Sim. Isso imortaliza. As pessoas hoje, eu falo assim com a coautora, chego e falo, e aí, escritora? Não sou escritora. Sim, você escreveu sua história, você vê que a pessoa tem aquele receio, né, de tomar posse daquilo. E assim, isso empodera a mulher também, de mostrar a sua, entregar a sua essência, sabe? E virar e falar, nossa, mas isso não é importante para mim, mas é importante para os outros. Isso é gratificante demais, você poder... Eu, como organizadora, eu falo assim... perguntaram para mim, Vanice, o que você gostaria de fazer no seu final de vida? Eu falei, eu gostaria de organizar livros. Olha, eu fazer as pessoas contarem suas histórias, sabe? Porque a história, as narrativas, né, elas entregam a essência do ser humano. Mais do que toda essa capa que a gente tem hoje, né, no mundo. E aí o livro, nesse segundo volume, nós temos hoje 21 coautoras. Né? Ele cresceu já. E essas coautoras, elas são da mesma forma, primeiro, não existe uma seleção por profissionalismo, ou ser empresário, ou ser produtora rural, não. E aí é incrível, porque a gente tem desde grandes empresárias, grandes produtoras rurais, referências no Brasil,
nós passamos aí por povos originários dentro do próximo dentro da próxima edição. A gente tem coautoras que estão falando muito sobre sustentabilidade, muito importante, sobre ESG. Então, assim, vem um aprendizado. O volume de informações, e eu falo assim para você, é quase uma cartilha de conhecimento que a gente está trazendo. De mulheres que contam desde a história da pandemia, mulheres que contam essa transição de carreira, mulheres que contam especificamente um momento delas, não da história como um todo, da vida como um todo, mas aí eu falo, elas, mas o que eu escrevo no capítulo? Pode ser um momento, pode ser o seu capítulo, daqui a um pouco você vai escrever o seu livro. Sim. Pasmem, na primeira edição nós tivemos uma que já fez um livro e entregou agora há 2 meses atrás. Olha, que rápido, então, eu falo ela assim, já teve a transformação. A gente já está conseguindo avançar muito mais. Olha, né? Que maravilha, Vanessa. Então, esse segundo volume, nós estamos em fase de organização já na editora. Nós vamos estar fazendo, no mais tardar, no início do ano de 2024, entregando mais 21 histórias riquíssimas, lindíssimas aí. E eu espero não parar por aí. Não, tenho certeza que não vai parar. Então, vamos mostrar mais uma vez, Elas e o Agro, uma oportunidade de adquirir muita experiência, né? De fazer uma leitura maravilhosa. Tá, com certeza vai vir segunda, terceira, quarta edição. E a gente fica muito feliz e quer, lógico, ter você aqui para a gente falar sobre as próximas edições, com certeza. Mas e a Vanice? O que te transformou contar a sua história? Para mim, assim, eu falar da minha família já é aquela coisa, gente, Sim, desculpa, é não difícil. vou chorar no ar, não vou chorar, vou segurar aqui. Mas, assim, me oportunizou lembrar de tempos bem difíceis que a gente teve na época, assim, com os meus pais, né? Que a gente morava em Rondonópolis, então assim, a minha infância foi uma infância muito regrada, muito limitada, bem assim, de comer azeitona só no Natal, de visitar os avós só no Natal, né? E só que meus pais sempre falavam que a gente tinha que estudar. Então ele não queria não pensava na sucessão familiar na fazenda. Era realmente dos filhos estudarem. Construir a sua própria história, né? Construir a sua própria história. E naturalmente, assim, acabou o meu irmão mais velho foi também, construiu a própria história dele, conquistou muito e voltou para a fazenda. Hoje ele gerencia a fazenda para nós. Olha que legal. E minha mãe também, assim, está com 87 anos, então é um exemplo de vida, italiano com português. Então, assim, essa história toda, quando eu vou contar, as pessoas falam, nossa, a minha história é muito parecida. E isso mexe muito com... E aí, detalhe, eu trouxe muitos valores dessa época que eu não enxergava. Um resgate. Sim. De valores dessa época, assim, de educação, de amor de família, de união. Nós somos 5 irmãos, assim, muito unidos. Nossa, então, maravilhoso. isso, assim, isso trouxe para eu relembrar e eu falar assim, nossa, hoje eu respiro e falo, quantos valores eu tenho na vida hoje que foi trazido por eles. E você não enxergava. Eu não enxergava, eu não colocava isso no meu dia a dia. E hoje eu consigo, até por falar aqui para você, hoje eu falo assim, se você me perguntasse isso antes do livro, eu ia falar, nossa, nem pensei nisso, também, nem pensei nisso. Mas para escrever a história, e você vai buscando isso profundamente, é fascinante. E as outras coautoras tiveram a mesma sensação também. Olha que maravilha. Olha, eu tenho certeza que você, assim, trouxe um mundo novo para as 13 que participaram desse livro e para as 21, 21, né? 21. As que estão vindo a partir na de 2024, edição, nós vamos ter lá 34 coautoras, escritoras no agro. E tem muito mais vindo aí, com toda certeza. Vanice Marques, olha... Que honra, viu? Que satisfação. Obrigada, poder iniciar esse projeto também do Agro com Elas, com você, uma pessoa assim que acredita, sabe? Acredita
em você mesmo, na sua história, no que você é capaz. Você passa essa energia para mim e para todos que tiveram a oportunidade de assistir esse bate-papo. Então, eu fiquei muito feliz. Já quero me contagiar, quero pegar um pouquinho você para me contagiar dessa energia. Foi sensacional, aprendi muito aqui com você, como eu já falei. Obrigada. E te espero uma próxima vez aqui no Agro com Elas. Obrigada, Elga. Eu quero agradecer imensamente o convite, porque, assim, às vezes eu paro e penso, gente, mas essa semana a gente não conseguiu colocar o livro em alguma pauta. Eu vou falar com tal pessoa. E, às vezes, as coautoras falam para mim, Vanice, nossa, mas você se movimenta demais. E eu acho que eu sempre estou movimentando um pouco. Mas é porque eu quero colocar isso o tempo todo nas vistas das pessoas, sabe? Nas discussões. A história das mulheres, a história do agro, a história do nosso Brasil caipira, sabe? E tudo isso a gente conseguir materializar. E quanto mais a gente puder colocar isso em ambientes do comércio, da indústria, a gente vai conseguir mostrar principalmente esses valores, porque isso vem muito dos valores familiares. Sim. E isso para mim, assim, é preponderante, é inegociável dentro da minha vida. Então, esse tipo de coisa, assim, para mim é toda a referência que a gente possa ter, que é dentro do ambiente familiar. A gente cria um negócio, esse negócio prospera, a gente fala muito na questão da prosperidade. Quando eu falo aqui, você fala, obrigado e tal. Eu falo, gente, o que eu vou falar? Já é quase 1 hora de programa. Aí eu fico pensando, eu quero sistematizar alguma coisa, mas não vai. Aí já vem. Porque aí é aquela coisa, todo mundo fica com medo de câmera, de Instagram, de não sei o quê, de gravar. Esqueceu das câmeras aí você esquece, aqui. Mas por quê? Porque você está falando de uma verdade sua, com sabe? certeza. Você está falando da sua essência de vida. E não tem como ser diferente, não tem como eu contar outra história. Essa história é minha. Sensacional! Muito obrigada, Obrigada a você. Martins, mais uma vez. Muito obrigada. E até a próxima. Obrigada. Nosso programa de hoje fica por aqui. Todo esse conteúdo maravilhoso está disponível na plataforma AgroPlus e no canal do YouTube do programa Elga e Você. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.